Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Toda brincadeira tem limite. E a saga Brinquedo Assassino é prova disso. Porque começou como um filme de slasher que se levava um pouquinho mais a sério, mas começou a entrar numa espiral de loucura até que a gente chegou no filme de hoje, que, meu amigo do céu, é complicado. Um anão se masturbando. Tão complicado que exigiu uma reformulação em toda essa franquia, e é exatamente isso que nós veremos hoje. Então apague as luzes do seu quarto, porque está começando mais uma parte da saga Chuck aqui no canal Piuí. Adedo Edambala, give me like a bag of you! Gostou? Adorei. Como visto no vídeo anterior, A Noiva de Chuck foi um sucesso, e aí o pessoal pensou, caraca, se fez um dinheirinho, já vamos meter uma continuação na sequência, e eles começaram a trabalhar nisso aí. E uma coisa que é importante falar sobre o nosso querido Don Mancini é que ele é abertamente homossexual, então ele gosta de colocar self-insert dele, ou seja, colocar histórias que ele passou, vivências pessoais, no filme. Então o filho do Chuck, essa sequência de A Noiva de Chuck, é muito pessoal pra ele, né? E foi assim que, usando o gancho do filme anterior, que caso você não se lembre, se encerra com a Tiffany dando à luz a um boneco, literalmente um boneco. Aqui o Don Mancini tratou de colocar nesse boneco um pouco da sua própria história. Resultado, o roteiro foi negado por ser gay demais. Homofóbico e preconceituoso. O Mancini até pensou em fazer esse filme com uma outra história, uma outra abordagem, chegou a começar a escrever ali um novo roteiro. No entanto, nada disso foi necessário, porque eventualmente Don Mancini encontrou pessoas que acreditaram na sua visão, na visão do criador. E aí sim o projeto inicial, do jeito que ele idealizou, saiu do papel. E o resultado disso foi que assim nasceu o filme mais polêmico de toda essa saga. O Filho de Chuck. Lançado em 2004 com o roteiro e direção de Don Mancini, o filho de Chuck já começa mostrando a gênese do personagem, que são os espermatozoides do nosso querido Chuck entrando no útero da Tiffany, usando um CGI lindo, 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 lindo. E esse boneco acorda na casa de uma garota e ele tem aquela visão em primeira pessoa, mostrando ele andando pela casa. Só que nessa casa ele comete seus primeiros assassinatos. É que você possa fazer. Ali, o filho de Chuck mata o pai de uma garotinha, mata a mãe dela e, por fim, se aproxima da garota. Mas quando ele está prestes a tirar a vida dela, ela começa a intimidar ele, ela começa a falar com ele de uma maneira um pouco mais grosseira e ele acaba se mijando. Você matou a minha mãe e o meu pai. E agora tá mijando nas calças. Mas ele acorda porque isso era apenas um sonho. Na verdade, o filho de Chuck vive sendo um freak show de um cara muito maléfico. O cara pega o bonequinho, trata ele como um boneco de ventríloco e ainda chama ele de cara de cu a todo mundo. Porque o boneco é realmente muito feio. É. Em paralelo, a gente sai desse cenário e vai diretamente para Hollywood, onde ali perto do Natal, Tiffany e Chuck, os dois bonecos, estão vivíssimos, andando pela neve quando de repente assassinam o Papai Noel. Tem ideia de como isso pode estragar sua cabeça? Estragar sua cabeça? Mas calma, isso é tudo a gravação de um filme que é baseado em Chuck e Tiffany. E lembra aquele negócio que a gente comentou, que anos 2000 era a popularização do filme Pânico, metalinguagem e tal? O filho de Chuck continuou com essa ideia, então um filme dentro de um filme? Por que não, né? Parece uma boa ideia. E é uma metalinguagem bem completa, né? Porque os bonecos que são utilizados são os bonecos reais, aqueles lá que a gente viu sendo atacados e tal, porque aparentemente nos filmes do Chuck é muito difícil produzir novos bonecos, então eles acabam sempre tendo que pegar o boneco que faleceu e dar um jeito de consertar ele. E aqui a gente vê que a personagem Tiffany desse filme, dentro do filme, é dublada por ninguém mais, ninguém menos do que a Jennifer Tilly. Senhorita Tilly, já está tudo pronto. É, assim, no filme A Noiva de Chuck também era a Jennifer Tilly que fazia Tiffany, mas naquele filme não é como se fosse de fato a atriz Jennifer Tilly, e sim uma personagem dela. Aqui de fato é pra ser a Jennifer Tilly, sacou? Eu
Não entendi nada. Uma coisa curiosa sobre o querido filho do Chuck é que ele vive recluso sem saber quem são seus pais. Ele é usado como freak show, mas ele não tem contato com ninguém, não é positivo a vida desse garoto. E daqui a pouco ele vê uma reportagem sobre esse filme que vai ser feito sobre Chuck e Tiffany. E no meio desse rolê, ele percebe uma parada no pulso dos bonecos. Está escrito Made in Japan, que é o mesmo que está escrito no pulso dele, Made in Japan. E dessa maneira ele junta os dois fiozinhos e pensa, só pode ser meus pais. Que faz todo sentido, né? Então eu não sou órfão! Nessa altura do campeonato, como a gente falou, não tente achar lógica, absorva o ridículo e tente achar graça disso. E pra mim é engraçado quando ele olha pro pulsinho, vê que tá escrito Japan e tem uma música asiática no fundo. Feito no Japão. O cara de c... então foge do seu mestre ventriloquista com uma corrida pra lá de peculiar, eu diria. E de uma maneira inexplicável consegue cruzar os Estados Unidos e ir até Hollywood, onde ele encontra seus pais lá no estúdio do filme e percebe que eles estão sem alma. Porém, sabe o que mais ele acha ali? O famoso colar de Adedoe Dembala, pô. Ah, obrigado. O colar que foi inventado no último filme, esse artifício, ele encontra lá e tem ali atrás escrito todo o ritual. Mas nesse caso ele só lê Adedoe Dembala e de repente, meu amigo, os bonecos voltam à vida. Ague, Doe, Dambala. Acordem. Tiff? Chuck. E aí quando os bonecos acordam, olham pra esse boneco horrível e começam a falar assim, caraca, como você é feio, os seus pais devem ser horríveis e tal. O Chuck começa a zoar um monte esse bonequinho. Parece que o garoto caiu da árvore da feiura e bateu em todos os galhos na queda. Depois de muito falarem sobre a feiura deles e como é que os pais lidam com isso, esse boneco mostra no pulso dele, Made in Japan. E aí o Chuck vê isso, a Tiffany vê isso e a expressão facial deles é muito boa. Esses bonecos são melhores atores do que muitos atores que eu conheço. Inclusive atores que vão aparecer no futuro dessa saga aqui, tá? Lindinho, venha pra mamãe. Um funcionário do estúdio aparece ali e como o Chuck tá com sede de sangue, já mata o cara. Depois dessa matança, os dois começam a conversar ali com o seu novo filho, ou seria uma filha? E aí começa toda uma dúvida entre o Chuck e a Tiffany, porque pro Chuck, aquele ali é o seu garotão, o Glenn. Mas pra Tiffany, aquela ali é sua garotinha, a Glenda. E eles até tentam baixar as calças do boneco pra ver o que tem ali. Mas é só um pedaço de plástico sem nada, né? Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo. O fato de Chuck e Tiffany ficar chamando o boneco de Glenn ou Glenda dá uma referência clássica ao filme Glenn ou Glenda, filme de 1953 do Ed Wood, considerado um dos piores diretores de todos os tempos. Currículo assim, topíssimo. Perfeito. E na história desse filme, um homem questiona sua sexualidade e tal. E como a gente já comentou, o Don Mancini é gay. Então ele também coloca esse lance, esse self-insert dele no personagem do Glenn, porque ele deve ter passado por esse tipo de coisa durante a infância dele, de não saber onde se alocar e tal. E dessa maneira ele meio que faz um estudo de gênero do personagem. Inclusive, a relação que o Don Mancini tinha com o seu pai era bastante conflituosa. Então é justamente por isso que a gente vai ver ao longo desse filme como o Glenn tem mais problemas com o pai do que com a mãe, porque isso surgiu da vida do Don Mancini. E foi todo esse trecho um pouco mais autobiográfico que fez com que esse filme tivesse tanto problema para ser aprovado e que depois de lançado também acabasse tendo muita reprovação. Inclusive, como a gente falou, o Mancini chegou a escrever uma outra versão do filme, que teria Tiffany e Chuck numa espécie de road trip, onde eles parariam no Bates Motel, aquele mesmo do filme Psicose. E ali a Tiffany acabaria sendo morta por um grupo de jovens, fazendo com que o Chuck, então, partisse em uma vingança pessoal para acabar com todos eles. O roteiro, obviamente, foi descartado, mas o nome desse filme, que era Chuck Goes Psycho, que é o nome do filme Psicose original, acabou virando o nome do filme dentro do filme que está aqui. Olha quantas inserções. Olha que cabeça que tem o Don Mancini, né, cara? Ele conecta tudo. Nem sempre com uma boa conexão, mas ele conecta tudo. Ele é o Chico Moedas, né? Ele tentou! Eu tentei!
A Jennifer encontra o corpo daquele cara que foi morto por Chuck e Tiffany e decide que vai pra casa. Vai lá com o motorista dela e tal. Só que o que tu acha que o Chuck quer nesse filme e a Tiffany também? Um corpinho. Acertou! É isso mesmo. No outro filme a Tiffany falou, não quero matar esse casalzinho aqui, nada, deixa eles vivos. Mas ela já mudou de ideia, ela quer um corpinho, ela quer o corpo de Jennifer Tilly. Já o Chuck quer o corpo do diretor Redman, que é o diretor que vai fazer um filme sobre a Virgem Maria, tem interesse em trazer a Jennifer Tilly pra esse papel. E interesse eu quero dizer, tipo assim, interesse nela, né? Ele meio que vai fazer um teste de sofá com ela e aí se ela passar, ela entra no papel. Nossa, que gostosa! A história da Jennifer Tilly nesse filme é o seguinte, tá? Ela tá aqui, uma atriz que já foi indicada ao Oscar e tal, mas tá numa fase meio baixa da sua carreira, entendeu? Fazendo até uma brincadeira com a noiva de Chuck mesmo e tudo mais. E aí ela começa a falar que, poxa, ela foi substituída, por exemplo, pela Julia Roberts, que dorme com qualquer um pra conseguir um papel, entendeu? E ela acabou sendo esnobada. Mas agora ela tá aqui disposta a dormir com o Redman pra conseguir o papel de Virgem Maria. Então, digamos, minha casa. Às 8 horas. Uau! E aí ela leva o cidadão até sua casa, os bonecos vão junto, incluindo o Glenn/Glenda, e lá eles amarram a Jennifer e o Redman pra poder fazer esse ritual todo. Só que aí vem o grande problema, né? Eles teriam corpos, mas e o filho deles? Vai pra onde? É, porque eles não pensam em pegar um bebê aleatório pra colocar o Glenn ou Glenda dentro. Eles pensam o seguinte, olha, eu vou pegar o meu esperma, vou injetar na Jennifer Tilly, aí ela vai ficar grávida, depois a gente faz o ritual de troca de corpos, e aí o Glenn ou Glenda vai pro bebezinho, entendeu? Agora, na inseminação artificial, o momento exato é tudo, então terá que se apressar. Só não deixa que ele transe com ela. Eu não quero que ele toque na minha mulher até que eu seja ele e você ela. Tá bom. A Noiva de Chuck era um filme meio tosco, mas esse daqui extrapola os limites. Esse aqui o Noivo de Chuck era tosco, isso aqui é ridículo. Esse aqui, ele tem umas situações que são tão absurdas e tudo mais, que elas se perdem, elas já não são mais engraçadas, elas acabam só sendo muito ruins mesmo, entendeu? Aqui a gente tem a cena do Chuck descascando a bananinha dele ali dentro da casa pra conseguir fazer essa coleta de esperma. E essa daí é uma cena que eu vou dizer, me ofende um pouco. Os dois bonecos transando não me ofendeu. Eu achei que tava no limite. Foi até engraçada a piada envolvendo borracha e a camisinha. Mas essa daqui me ofendeu. Eu acho isso ofensivo. Eu acho que esse filme chega num nível Todo Mundo em Pânico 5. Sabe quando a piada já foi além do que deveria e a paródia ficou tão ridícula que você não acha mais nem graça? Pra mim, o filho de Chuck sofre um pouco com isso. Claro que ele tem alguns momentos engraçados, tem boas trufas, que eu dou uma risadinha aqui ou ali, mas o saldo final é lixo, tá? Lixo, super lixo. Em paralelo a isso, o Glenn/Glenda começa a questionar os pais sobre matar gente, sobre serem assassinos e tal, e aí ele não gosta nada disso. E daí a Tiffany pensa, cara, tem que ser um bom exemplo pra essa criança, agora eu sou uma mãe. Então ela decide que não quer mais matar, o que irrita um pouco o Chuck, que é um assassino nato. Então ele quer continuar matando. Fazer isso? Não, ponto final, Temos que pensar no futuro, temos um filho. Tá bom, agora chega. Eu prometo. E aí, enquanto Tiffany Valentine tá fazendo a inseminação bonequística na Jennifer Tilly, Chuck pega o seu filhão Glenn e diz pra ele assim, vem cá moleque, que agora eu vou te ensinar o que é bom. E ele sai matar gente com o garoto. Nós vamos ter uma verdadeira noite de homem, você e eu. O que você acha? Aonde nós vamos? Caçar. Isso porque tinha um paparazzi interpretado pelo John Waters que estava querendo fazer fotos de Jennifer Tilly e Redman. Afinal, os dois iam ter um teste do sofá, o fotógrafo pensou, cara, vamos fazer essas fotos aí e vender. Aí o paparazzi faz as fotografias, e aqui tem um momento engraçado, ele começa a fotografar a casa, e daqui a pouco ele fala, tá rolando realmente um bacanal, tem até um anão ali. Um anão se masturbando? Oh, meu Deus! Deus abençoe os pequeninos! Na sequência, ele vai pra casa revelar as fotos, Chuck e Glenn/Glenda vão atrás. E chegando lá, o Chuck vai assassinar o paparazzi interpretado pelo John Waters, só que ele fala, não, Glenn, faz tu. E aí o Glenn lá, por meio de um acidente, acaba derrubando ácido na cabeça do paparazzi, e ele morre de uma maneira bem violenta, né? Na sequência, eles vão pra casa, o Chuck vai dirigindo e daqui a pouco passa um carro a milhão por eles. O Chuck fica brabo e sabe quem que tava no carro? Quem? A Britney Spears. Pra você também, safada! O quê?
Eles então matam ela? Sim, matam. E aí o Chuck fala, oopsie, I did it again. Referência à música da Britney Spears. Opa, fiz de novo. Mas ele nunca matou ela pra falar I did it again, né? Eu acho que ele quer dizer de matar mesmo, né? Eu acho que é o Dom Mancini ousando mais do que deve. Acreditando mais nas suas ideias. Sabe o que eu acho que aconteceu? Mais na piada. Ele tava lá em Hollywood com seus contatos e tal, vivendo a vida dele. Daqui a pouco ele conheceu alguém que era a suposta sósia do Britney Spears. Aí ele pensou assim, caraca, a Britney Spears tá muito famosa aqui. Eu conheci a sósia. Por que eu não enfio uma referência do nada nesse filme? Porque isso aqui não se conecta com porra nenhuma, né? Mas ela é uma boa sósia, tá? Ela, juntamente com o sósia do Neymar, são muito bons. Diferente daquele sósia do Pequena. Nossa, mano, pra que isso, cara? Já na casa da Jennifer, ela acorda e percebe que está estranha. Talvez ela esteja grávida e tal. E ela vai confrontar o Redman falando, olha, eu tô grávida. Eu sei que eu tô grávida, engravidei e tal. E tu é o pai. E aí o Redman fala, isso é impossível. Porque quando eu cheguei em Hollywood, eu fiz uma vasectomia sabendo que podia acontecer uma coisa dessa. Então é impossível que eu seja o pai da criança. E a Tiffany vê tudo isso aí, fica realmente irritada com a postura de Redman. Vai lá e mata ele de uma maneira bem violenta também. Ó, se fez o boneco, tem que assumir. Mesmo que não seja teu? Às vezes tem que assumir, outras não. Tchauzinho. Chuck fica pistola com essa história, porque primeiro que ela não queria matar ninguém, mas agora ela matou, e aí também era o corpo que ele ia entrar, agora como é que vão resolver isso aí? Felizmente tem um motorista da Jennifer que tá ali e que pode ser um potencial corpinho pro Chuck. Eu preciso do seu corpo. Já tô indo. Eles formam um belo casal, não acha? E matança pouca e bobagem, daqui a pouco aparece uma ajudante lá da Jennifer que já sido demitida, e aí o Glenn / Glenda assume a persona de Glenda, fica completamente assassina, doido na cabeça e mata essa assistente. E depois de matar, tem todo o trecho que a gente vai ter que acompanhar do arrependimento. Que aí volta a persona do Glenn a assumir esse corpo e a se questionar o que fez e tudo mais. Tem toda essa questão psicológica que você que está assistindo provavelmente ligou o Tá bom, blá 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 blu blu. A essa altura do campeonato, a vontade é de engolir essa xícara aqui no filme, mas a gente ainda é obrigado a ver a nossa querida Jennifer parindo, e aí nasce duas crianças, uma garota e um garoto. E agora como é que faz? Pra onde é que vai Glenn? Primeiro ele tem que escolher. O que foi que disse? Ah, desculpe, ela tem que escolher. Começa uma grande discussão, porque daí o Glenn diz que não sabe o que quer ser, no meio disso tudo tem a Tiffany falando vai pra cá, vai pra lá, tem as vítimas gritando, e chega um momento em que o Chuck assume basicamente o papel do telespectador, porque no meio de toda essa confusão, ele manda todo mundo calar a boca, fala que não aguenta mais ouvir a voz de ninguém, e diz o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais corpo nenhum, eu tô feliz como um brinquedo assassino, sou respeitado, todo mundo me conhece, posso matar um monte de gente e não preciso enfrentar as dificuldades que um humano enfrenta. Eu vou ser boneco, não quero mais saber de humano. Eu sou o Chucky, o boneco assassino, e curto isso. Ah, ele disse! E esse momento aqui, apesar de estar num filme que é muito meia bomba, ele é bem memorável, porque a gente já passou por 4 capítulos onde tudo que o Chuck quer é se tornar humano. 5, porque aqui também ele queria, né? É verdade, foram 5, mas aqui ele faz algo que o próprio Dom Mancini já queria ter feito em filmes anteriores, que é simplesmente um boneco que deseja matar a gente. Ele não tem mais um objetivo, entendeu? Ele só quer ser um boneco assassino, pô. Não à toa o Chuck mata o motorista. O corpo que ele tinha, ele acabou com esse corpo, entendeu? Vai todo mundo parar no hospital depois desse segmento aí, tá lá a Jennifer ainda viva, né, com seus filhos e tal, uma garota e um garoto, e a Tiffany decide que vai continuar o ritual de entrar no corpo de Jennifer. Só que quem aparece lá pra impedi-la? Quem? Ele mesmo, Chuck. Não, ninguém vai entrar em corpo nenhum, ele vai lá e mata a boneca. Ninguém me abandona. Ninguém. E isso desperta uma fúria asiática imparável no boneco Glenn. E aí ele começa a lutar karatê com o seu pai. Vamos lá.
por que eu vejo essas pessoas morrerem? Aqui já ficou tosco sem graça, né? Aqui já tá complicado da gente seguir na jornada, assim, mas beleza, vai na fé. Fato é que Glenn é muito brabo e estraçalha seu pai. O filme corta então para 5 anos depois. Jennifer Tilly está viva, está muito bem, obrigado, comemorando o aniversário, veja só, de 5 anos dos seus filhos, Glenn e Glenda. É nesse momento que uma funcionária dela chega ali e fala, ó, senhora Tilly, tô me demitindo. Eu adoro o Glenn, o garoto é nota 10, mas a Glenda, essa menina não me cheira bem não, ela é maldosa, essa menina não presta. Nesse momento, Jennifer Tilly mata a sua funcionária e a gente vê ali pelos olhos dela que quem está naquele corpo é, na verdade, a Tiffany e não a Jennifer Tilly. E aí, Glenn, o garoto, está com a alma do boneco Glenn lá dentro, entendeu? Tu percebe que a alma se dividiu em dois. Metade foi Glenn e a outra metade foi Glenda, que é muito doida da cabeça. Fato é que o menino Glenn recebe uma caixa e essa caixa tem o braço de Chuck, que está vivo e pega no pescoço e o filme termina. O filho do Chuck custou 12 milhões e faturou o dobro nas bilheterias. No entanto, as críticas foram muito negativas, porque falaram que o filme perdeu a mão, realmente virou tosqueira, e a tosqueira nem sempre funciona. Assim, o que eu penso sobre o filho do Chuck? Aí eu acho que erraram a mão mesmo, tá ligado? Porque tem momentos engraçados, tem ali um estudo de personagem que tu pode falar, ah, ele tem 2 almas, ele não sabe o que é, isso aí divide. Poderia ser interessante, mas é tudo executado da maneira mais jaguara possível, entendeu? É muito ridículo e é um filme que não me diverte mais, tá ligado? Que começa a me irritar. Ah, esse filme aqui, o início dele parece que vai ser divertido pra mim. Quando eles acordam, quando eles veem a feiura do boneco, que de fato tem um design que não tem nada a ver com os outros dois. É até difícil de entender como é que ele tem esse design tão bizarro aqui, só que dali em diante a coisa vai escalonando, ela vai ficando cada vez mais absurda e pra mim ela chega num ponto de ser meio infantiloide, assim. É um filme que ele já não me diverte tanto porque eu acho ele tosco demais. Eu não tô mais me divertindo. Após resultados não muito positivos, o Don Mancini pensou, o que eu vou fazer com a minha franquia? Remake não posso fazer, porque a Universal só tem direito das continuações. E ao mesmo tempo, ele também não olhava com bons olhos remakes. É só tu pegar, sei lá, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween do Rob Zombie. Os remakes não deram tão certo. Então ele pensou, não vou fazer um remake, vou continuar minha franquia aqui, a história que eu tô criando, mas vou tirar um pouco de lado a tosqueira que eu coloquei nos filmes. A Maldição de Chuck. Lançado em 2013 diretamente para home video com roteiro e direção de Don Mancini. A Maldição de Chuck já mostra que vai ser mais sério, porque ele começa num clima de terror e tal, mostra ali a Nika, uma cadeirante que vive com sua mãe, daqui a pouco elas recebem em casa uma encomenda, uma caixa, e quando eles abrem essa caixa, o que tem dentro? Um camaradinha. E aí a mãe da Nika pensa assim, puxa, não comprei isso aqui de lugar nenhum, eu não tenho interesse nesse boneco, vou botar essa porcaria no lixo. Ela vai lá, coloca o boneco no lixo, entretanto, algum tempo depois, nessa mesma noite, a Nika tá no quarto dela, numa boa, quando ouve gritos da sua mãe. Ela vai ver o que aconteceu, ela encontra o corpo já da sua mãe no chão, com uma enorme poça de sangue em volta. E a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Porque eles receberam uma encomenda, era um camaradinha. Será que foi um camaradinha? Quando vê, pode ser que a mulher só se jogou. Ou será que não? Eu acho que não, e o Don Mancini faz questão de mostrar pra gente que aquele boneco que tava no lixo agora está ali sentado numa cadeira com essa cara de safado. No dia seguinte, Nika está arrasada, a polícia chega lá, começa a fazer perguntas. O que aconteceu? Segundo ela, seria impossível que a mãe tirasse a própria vida, porque não é do feitio dela. Então ela começa a desconfiar que tem algo relacionado àquela caixa que chegou. Algo de errado não está certo. E é justamente por conta desse acidente que no dia seguinte ao ocorrido, a Nika recebe a visita dos seus familiares. Tem ali a sua irmã, a Barb, o marido dela, o Ian, a filha do casal, a Alice, e vem junto também a babá, Jill, e o padre Frank, que tá
como um penetra, né? Padre Frank surgiu ali do nada. Esse padre parece um capanga do Breaking Bad, né, mano? Quem chamou esse cara? Fato é que a irmã da Nika começa a menosprezar a irmã e fala: agora tu fica nessa casa aqui sozinha, uma casa muito grande, sem ter quem vai cuidar de você e tal. Acho que vamos vender a casa e você vai morar em outro lugar e tal. E a Nika fala que não, que ela consegue se manter, que ela não consegue fazer tudo e tal. Só que fica claro que essa irmã menospreza a Nika sempre que ela pode, né? Essa irmã é capacitista, ela não acredita que a Nika cadeirante vai conseguir fazer alguma coisa. Além disso, obviamente, ela quer a grana da casa. Então o desejo dela é que essa casa seja vendida, a grana seja repartida e a Nika que vá pra p que pariu. Nika, eu sei que é difícil, mas acha que pode dar conta de uma casa inteira sozinha? Bom, fato é que a Nika fala: beleza, mas fica aqui em casa, vamos jantar agora. E aí a irmã fala: mas tu consegue cozinhar? Mostrando que é uma arrombada. E a Nika prova: eu sei cozinhar sim. Só que ela não tem uma boa escolha de prato, que ela faz chili vegetariano, né? Uma sopa de tomate com uns feijãozinho ali, não tem nem carne. Pô, que merda, né? Mas aí o Don Mancini mostra todo o preparo e também mostra que talvez a irmã da Nika tenha razão, tá? Porque quem é que corta tomate assim? Talvez eu tenha sido cruel com você. Enquanto ela tá preparando o chili, quem que aparece ali por perto? O Chuck. Isso porque a Alice, a garotinha, acabou encontrando esse boneco depois de tomar um cagaço. Ela tomou um susto com ele no banheiro, mas ela se apaixonou por esse brinquedo, começou a levar ele pra cima e pra baixo. E enquanto elas estão ali cozinhando e a Nika está assassinando tomates, o Chuck aproveita uma distração das duas, pega veneno de rato e coloca na comida. Mas ele só consegue colocar em um dos pratos. E aí a gente vai ter essa cena onde estão todos à mesa, estão todos servidos ali, inclusive tá uma boa cena porque o Don Mancini faz uma gravação top view e aí tem os 6 pratos aqui e eles estão dispostos exatamente como o tambor de um revólver, porque eles vão brincar de roleta russa, já que apenas um dos pratos está envenenado. Pega essa semiótica. Vamos, Chuck! Uau, olha só isso. Capricharam mesmo dessa vez, hein? Cinema. E aí, quem é que vai comer esse prato? Será que vai ser a Alice, a garotinha? Será que vai ser a Nika? Ou será que vai ser o padre aleatório que tá de penetra na casa? Eu vou apostar uns 50 mil reais no padre, tá? Mas, antes de a gente descobrir o que acontece, o Don Mancini brinca com isso. Porque a garotinha fez... faltou sal. Aí o outro... me engasguei. Então eles fazem uma brincadeira assim pra saber quem vai ser. Fato é que o grande dessa história é realmente o padre, que levanta da mesa e fala: caguei nas calças. Eu caguei nas calças. Não é o que ele fala não, desculpa. Ele só fala que vai embora porque não tá se sentindo bem. Aí você pensou que ele ia morrer, né, envenenado? Mas não, ele morre porque ele acaba se acidentando. Ele se ferra todo, na verdade, tá? Porque bate o carro, um pedaço vem no pescoço, outro pedaço vai na parte de trás do pescoço. Ele fica todo amassado que nem a esposa do padre em sinais. Esse cara aqui não tá legal não, hein? Os policiais chegam lá e um deles fala assim: cara, tem que tirar esse ferro aí, senão ele vai morrer e tal. E o outro fala: não tira, senão pode ser que ele se machuque mais ainda. Fato é que eles puxam o ferro e o padre, cara, desmorona. Ótimos efeitos especiais, tá? A cabeça do padre foi muito bem feita. Fala mal, fala. Depois do jantar, a família se junta na frente da televisão para assistir vídeos antigos da família, no aniversário que teve, de quando Nick e sua irmã eram criança ainda. E enquanto a câmera mostra vários convidados, a gente vê que tem um rosto conhecido, Tommy Wiseau, de The Room. Oh, hi, Mark. Não é ele. Na verdade, é Charles Lee Ray. No meio de toda a família, tem aquele malandro com cara de psicopata perdido. E a Nika não reconhece o cara, ela não sabe quem é aquele cidadão. Quem é esse? Algum vizinho lá de Chicago, eu acho. Que cara estranho. Enquanto eles estão assistindo televisão, o boneco aparece do lado do Ian do nada. Então a Nika pega o boneco e leva até a Alice, porque é ela que vai ficar com o bonequinho e tal, ela quer brincar. Fato é que enquanto isso acontece, a gente descobre outra coisa muito doida. A gente descobre que a Barb está tendo um caso com a babá Jill. Elas estão se pegando, uau! Em paralelo, a Nika tá levando o Chuck até a Alice e aqui tem uma cena bem memorável, porque ela tem um elevador ali na casa, ela entra nesse elevador, vai levando o boneco até lá em cima, de repente dá uma queda de luz, ela fica presa ali um tempo, o Don Mancini constrói uma tensão, mas depois tudo volta ao normal, ela acaba conseguindo chegar até o fim do trajeto, entrega o Chuck e de repente aparece um corte na perna dela, um corte que ela não faz ideia de como surgiu. Tá sangrando. Meu Deus! Eu cuido.
Na sequência, após entregar o boneco pra Alice, a garotinha fala, olha, o boneco conversa comigo direto e tal, sempre fala umas pilhas erradas. E aí ela pensa, ué, o boneco tá falando com a criança? E esse boneco apareceu, minha mãe morreu, será que tem alguma conexão? Então ela faz aquela cena clássica de filme de terror, que é a pesquisa no Google, entendeu? Chuck, boneco, de onde veio, e ela descobre que veio de um depósito de provas, também descobre a história do Andy, o garoto lá do primeiro filme, então ela começa a conectar as pontas. Mas que porra é essa, hein? Enquanto a Nika tá nessa investigação, os outros personagens vão dormir, ou melhor, alguns deles vão. Isso porque a Barb e a Jill decidem que elas vão aproveitar essa noite pra, fazer o bem bom. Só que elas vão fazer isso virtualmente. O que eu acho muito curioso, já que elas estão na mesma casa, uma no quarto ao lado da outra, mas beleza, elas decidem que vão fazer ali um bem bom virtual. Não, peraí. Gente, essa cena é tão ridícula. A Jill abre o notebook com a garota atrás. Ela abre e começa a ficar de bique, fala, não, comprei um lingerie novo, bonitinho. Enquanto a outra arrombada tá do lado do marido dela fazendo a mesma coisa. Cara, que cena idiota! Elas estão fazendo o famoso sexo virtual com gente atrás delas. Cara, é muito ruim. E não pode fazer barulho. Isso aqui é muito mal executado. Essa cena me tira do filme. Ela tem esse potencial. Nesse momento aqui, a maldição de Chuck me perdeu legal. Mas o que é que eu tô vendo aqui? O Chuck fica tão puto com essa cena que ele tá vendo que ele vai lá matar a babá. Joga água no chão, onde pega numa tomada que eletrocuta a babá. Enquanto a Jill tá derretendo lá, a gente vê a Barbie no bate-papo ainda, vendo a tela piscar assim. Porque é assim que funciona, entendeu? É um notebook, entendeu? Dá um negócio na luz. Aí um notebook que tem bateria dá interferência. Cara, esse filme aqui, ele tem pelo menos uns 3, 4 momentos em que o Don Mancini, como diretor, me arrebenta. Como diretor e como roteirista também, porque eu acho que às vezes o Don Mancini quer botar um lance tão pessoal dele que ele acaba inserindo coisas desnecessárias nos filmes. Pra mim, esse romance entre a Jill e a Barbie é um dos pontos mais fracos desse filme e não faz nem sentido ele existir. Não, e causa essas cenas que são ridículas, tipo, por que não botaram ela se pegando no banheiro então, tá ligado? Que sentido que faz ela... Eu estou cansado, chefe. Agora, se essa cena não faz sentido, existe uma outra que faz sim, que foi uma peça de divulgação feita aqui no Brasil, uma das famosas pegadinhas do programa Silvio Santos, onde o anão Pitoco assustava pessoas que estavam voltando de suas casas no fim do dia, ali na parada de ônibus. Me mijei de rir disso aí. Tu não achou graça, tá? E o Don Mancini também não, na verdade. Ele deu aí algumas declarações falando que ele acha muito legal a popularidade de Chuck no Brasil e tudo mais, mas que ele realmente não entende por que a gente gosta tanto desse tipo de pegadinha. Agora eu acho mais engraçado. I will remember you. Barbie vai investigar o sumiço de sua amante, só que antes de sair do quarto, o marido fala, tu acha que eu não sei o que tá acontecendo? Tu acha que eu não sei que tu tá pegando a babá? Eu sei, e eu gravei tudo, botei uma câmera no c... do Chuck, que filma tudo que vocês estão fazendo. Foi no c... do Chuck, tá? Ele não fez essa maldade com o boneco. Tá, foi em algum lugar ali. Que coisa, não? Então ele fala, eu sei tudo que aconteceu, eu vou te arrancar tudo os tostão, tu não vai nem ficar com a tua criança, tá? Porque eu vou destruir tua vida. E aí que ela pensa, bom, vou ter que ir atrás desse boneco pra pegar a câmera e dar um sumiço nisso aí. Então ela vai lá, encontra o boneco e começa a levar o boneco pra cima e pra baixo. A Nika percebe que a irmã dela tá com o boneco e a Nika tenta avisar, não pega esse boneco é estranho, esse boneco é do mal, vai dar ruim. Só que daí a imbecil da irmã da Nika não escuta o que a outra tá falando. Ela é cadeirante, essa mulher aí não leva a sério o cadeirante. E aí ela não escuta de jeito nenhum e decide que vai embora. Cara, que discussão idiota, meu Deus! O que é o capacitismo? A Barbie acaba levando o Chuck até o sótão, porque ela tá procurando a Alice no meio de toda essa confusão, ninguém tá encontrando a garotinha, então ela vai até o sótão e é lá que ela nota que o Chuck tá com uma pequena falha no lábio. E aí quando ela vai ver essa falha no lábio, ela começa a tirar alguns pedaços da pintura do Chuck e a revelar as cicatrizes que estão por baixo desse novo rosto do brinquedo. Nesse momento, o Chuck dá um sustão nela e mata a mulher com uma facada no olho. Você tem os olhos da sua mãe e eles sempre foram horrivelmente próximos!
Enquanto tá rolando esse suspense de descoberta, que é o Chuck deformado ali, que tá embaixo daquela maquiagem, a Nika tá se arrastando escada acima pra salvar a vida da irmã. E quando ela finalmente chega na escadinha que dá pro sótão, ela também percebe que tem um olho caindo. O olho de sua irmã, que o Chuck joga ali pra assustar todo mundo e mostrar que ele é o coisa ruim. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. A Nika então fica desesperada, ela vê o Chuck agora sim assumindo que ele tá vivo, que ele vai matar todo mundo, e a Nika sai se arrastando, consegue pegar uma cadeira de rodas e ela transforma essa cadeira de rodas numa ferrarinha que ela utiliza para ir até o quarto do corno, o Ian. E aí quando ela chega lá, ela percebe que o Ian não ouviu nada do que estava acontecendo porque o chifre dele estava cobrindo os ouvidos. Então, ela chama o cara e fala: ô meu amigo, o Chuck tá aqui, ele tá vindo. Acorda, corre! Só que ele pensa, pô, história de boneco e tal, não sei se eu confio muito nisso aí. E aí ele começa a desconfiar da Nika, porque ele acha que é ela que tá matando. Ela tava com um machado na mão em um certo momento. Pô, será que foi ela que tá matando geral? Isso é coisa que estão botando na sua cabeça. Isso aí, ele até dá ali o seu voto de confiança pra ela em um primeiro momento, pega ela no colo, eles escapam do Chuck e tudo mais. Só que tem esse momento emblemático, né, que ele precisa ir atrás da Alice, porque essa criança sumiu, e a Nika fica sozinha num lugar supostamente seguro. E aí quando ele volta, tá a Nika com um machado na mão, o vidro do carro quebrado, e ele olha pra ela e fala: pô, que isso, Nika? E ela diz assim: foi o Chuck. Aí ele olha pra dentro do carro, tá o boneco sentado, completamente quietinho, coisa mais linda do mundo. E aí ele fala assim: vou te desmascarar, Nika, eu gravei tudo com uma câmera, vou mostrar pra ti que eu sei que é tu que tá matando geral. Ele vai lá, acessa o notebook, pega as imagens do Chuck matando geral, e esse idiota, vendo as imagens de um boneco que anda na altura de um boneco, não desconfia de nada. Ele acha: pô, será que é a Nika ainda que tá se ajoelhando fazendo isso aí? Só que ele pega e pra confirmar seu pensamento, ele coloca no live mode e percebe que o bonequinho está andando, chegando perto dele. O boneco dá uma de ligeirinho, pega e empurra a cadeira de roda da Nika, e essa cena eu quero que o editor coloque várias vezes pra gente tentar entender o que aconteceu, mas a cadeira de roda bate na perna do Ian e ele dá um mortal da Daiane dos Santos. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Porque aqui é um desses momentos em que o Don Mancini se perde na execução das coisas. Ele realiza algumas cenas que não fazem sentido. Essa cena que não faz sentido, cara. Se tu bater 50 mil vezes essa cadeira na perna do cara, ele nunca vai fazer esse movimento. Mas ele faz, e todo castigo pra corno é pouco. Fala oi pra garotinha por mim. Pois vai, seu cu. Bom, agora a nossa querida Nika está sozinha e ela começa numa batalha contra esse maldito Chuck. Mas por que Chuck está fazendo isso? Senta que lá vem história e lá vem retcon. Isso porque Charles Lee Ray, naquela noite que ele morreu lá no primeiro filme, na verdade ele estava mantendo a mãe de Nika sob custódia, porque ele sequestrou a mãe da Nika e estava completamente apaixonado por ela. Lembra aquelas cenas lá do aniversário e tal? Ele era tipo um stalker que queria fazer de tudo para ficar com a mãe da Nika. E foi ele, Charles Lee Ray, que causou a morte do pai de Nika. Que filha da... E também foi ele que fez com que Nika nascesse paraplégica. Isso porque ele deu uma facada na mãe da Nika, ali na barriga, e fica implícito que isso acabou afetando o feto. E no meio disso tudo, a gente vê que foi justamente durante esse processo todo que a polícia acabou encontrando Charles Lee Ray. E aí ele teve que fazer a sua fuga e acabou indo parar lá na loja de brinquedos. E aí tem uma coisa que é engraçada que pra mim é retcon, tá? Porque ele fica culpando a mãe da Nika por ter entregado a posição dele. Sendo que também lá no primeiro filme tinha um lance dele se vingar do Caputo, lembra? Aquele parceiro dele? Exatamente. Esse daqui é um furambaço nesse retcon inteiro, porque lá no primeiro filme ele tava junto com o Ed Caputo, era o parceiro dele. Por que nesse caso ele estaria fugindo da polícia e de repente o Ed Caputo surgiu no meio desse rolê? É uma coisa que meio que não encaixa muito bem. Ficou de xereca! A Nika consegue, no meio dessa batalha com o Chuck, arrancar a cabeça dele, mas o boneco não morre, porque aqui a cabeça só desconecta como se fosse um boneco. Em alguns momentos, esse boneco tem carne dentro dele e sangue.
em alguns momentos não. Eu não entendo. Não faz o menor sentido, nada faz sentido. Tá tentando achar lógica demais. Ela tira a cabeça dele, ele volta, a Nika começa a enrolar o Chuck ali e tenta escapar pelo elevador. E aqui tem uma cena que é muito lembrada por quem gosta do filme, porque ela tá subindo o elevador e o Chuck aparece com uma faca e começa a cortar os dedos dela. Mas antes disso, só quero salientar uma coisa aqui. O Chuck, ele causou um milagre na vida de Nika. Nika, paraplégica, não mexe as pernas, mas Chuck estava atrás dela. Então ele fez com que ela tirasse forças do além para conseguir dobrar as pernas e entrar nesse elevadorzinho. E realmente esse aqui é o único momento do filme em que a Fiona Dourif, que faz a Nika, né? Ela é a filha na vida real do Brad Dourif, que faz a voz do Chuck e faz o Charles E. Ray. Esse é o único momento do filme em que a gente vê ela dobrando as pernas. Ah, não vacilei. No meio da confusão, a Nika consegue pegar uma faca e enfiar nas costas do boneco Chuck. Os dois entram ali numa batalha física, né? Mas antes que a gente possa ver onde isso vai acontecer, a polícia chega ao local, procurando informações lá sobre o padre de Breaking Bad que acabou falecendo. Eles chegam ali e a conclusão que todos têm é que a Nika fez uma verdadeira chacina na casa dela. Mas felizmente, cara, tinha uma câmera no Chuck que tava gravando tudo e mandando lá pro notebook do corno do Ian. Então é só olhar o notebook, já que eles organizaram várias evidências sobre o caso, e ver que, na verdade, a nossa querida Nika é inocente, né? A acusada é declarada legalmente incapaz e será aprisionada indefinidamente em um local para criminosos insanos. Não, nesse caso a câmera do notebook foi esquecida e mais um momento que a gente se pergunta como isso aconteceu. E aí o filme já nos mostra a Nika. E sabe o que eu acho engraçado? Os fãs sempre falam assim, mas o Chuck deve ter jogado a câmera fora, o Chuck deve ter destruído o notebook. Esse aqui eu gosto de chamar o deve verso. Tudo deve ter acontecido. Tu não vê em tela, tu não sabe como é que é isso aí, mas deve ser tal coisa. Você sabe que é paia. Você sabe que é paia. Bom, o fato é que a Nika é julgada e condenada a ficar em uma prisão para pessoas ali com doenças mentais. E aí todas as provas desse caso, incluindo o próprio Chuck, são levadas pela polícia. E aqui no finalzinho nós temos uma cena muito parecida com a da noiva de Chuck. Isso porque um policial vai pegar o boneco Chuck, vai levar até seu carro e a Jennifer Tilly vai aparecer lá, vai matar ele e pegar esse boneco para si. Essa Jennifer Tilly, obviamente, é a Tiffany que está possuindo o corpo. E numa cena pós-créditos, o Chuck é enviado até o Andy Barclay, o garoto lá do primeiro filme que envelheceu e agora está ali ligando para sua mãe e tal. O boneco sai da caixa querendo se vingar de Andy, mas Andy está preparado com uma shotgun. E ele mete pipoco no coco do Chuck. Brinca com isso. Andy! A Maldição de Chuck custou 5 milhões e foi bem ali no Blu-ray e no DVD. E as críticas de fãs e também até de críticos foi bem assim. Foi positivo, entendeu? Foi aquela parada, nossa, mas também não tem muita amostragem, né? Não é como se esse filme aqui chegasse pro cinema e muita gente visse e tal. Então ele acaba sendo muito que um produto de nicho, né? Pra quem já é fã da franquia, quem já curte o personagem, vai continuar gostando porque aqui eles pelo menos fizeram cenas inventivas de horror. Como a saga tinha se perdido muito em ser só comédia, esse filme consegue dar uma revitalizada na parada. Esse filme aqui é meio que um ponto de virada pro Chuck, porque até então ele tinha começado como horror, virou uma galhofa total, botou um ou outro personagem novo e tudo mais, mas foi aqui em A Maldição do Chuck que ele encontrou o que vai ser o seu novo universo, digamos assim, que gira muito em torno da personagem Nika. Esses dois filmes que a gente viu hoje são bem divisivos, e eles vão ser muito importantes lá para a série de TV Chuck, que vai fazer vários retcons, vai pegar várias coisas que estão aqui e vai fazer piadas depois. Assim, para ser sincero, é um filme que tem bons momentos. Tem uma boa criatividade ali, como o Léo falou, a semiótica do revólver e tal. Mostra que o Don Mancini tá cheio de boas intenções, mas ele também tá cheio de intenções muito ruins. E ele coloca boas intenções e intenções ruins no mesmo filme, né? Agora você tem que me ajudar
a te ajudar. Eu acho que esse filme aqui tem seus momentos. Pra mim, ele é um avanço em relação ao Filho de Chuck. Acho que ele realmente consegue botar a franquia em um caminho que é mais interessante, mas ele tem vários desses momentos que me tiram do filme. E eles estão sempre associados ou ao roteiro do Don Mancini ou à direção dele. Tem esses momentos que não fazem sentido pra mim, como a câmera, a dificuldade de acreditar nisso. Tem também os momentos em que ele, como diretor, me decepciona, especialmente a cadeira de rodas atropelando o cara. Então, sabe, ele tem esses defeitos, ele tem algumas questões que você vai se perguntar, puxa, por que isso e tal? Mas eu acho que, assim, de modo geral, o saldo é positivo e ele traz uma boa personagem pra franquia, que é a Nika. Mas boa notícia, semana que vem a gente vai ver uma continuação dessa franquia aqui, tá? Que dizem que é um dos melhores filmes do Chuck e também vai ter até remake. Só que não é tão positivo assim. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você curte o Filho do Chuck ou você odeia? Pode falar sobre esses dois filmes que são muito polêmicos e não se esqueça de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí.